Olá, como você está? Vamos orar para começar a nossa leitura da Bíblia de hoje? Senhor, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, nesse propósito da leitura da palavra. Que nós sejamos, Pai, firmes e constantes, Pai, e crescentes na leitura da palavra, no aprendizado, Pai, em crescimento, Senhor, do nosso relacionamento. Que o mais importante seja o nosso relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo. Que o propósito, Pai, para o qual o Senhor enviou a Tua palavra, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos ajudar, Pai, e para nos colocarmos dependentes do Senhor e nos relacionarmos com o Senhor, aceitar o Senhor como o nosso Pai, receber o Espírito Santo como nosso Consolador, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que todos, Pai, onde essa palavra chegar, possam ser convencidos, Pai, possam se converter, possam reconhecer os pecados, possam se arrepender e deixar. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar, Espírito Santo, nos mostrar em que temos pecado contra o Senhor e que nós sejamos convencidos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje a leitura do dia 15 será Gênesis 29 e 30, Salmos 15, Mateus 23. A leitura da Bíblia que eu vou usar vai ser João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Gênesis 29 e 30. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente, e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque naquele poço davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço para dar de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou-o e levantou-o à sua casa, e levou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas essas coisas. Então Labão disse: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Leia sua filha e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia sua filha para serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me negaste? E disse Labão: Não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita.
Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e deu à luz um filho, e chamou Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, e dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó com Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou-o Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou-o Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. E então disse Leia, vem uma turba, e chamou-o Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou Aser. E Ruben, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me as mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse, e já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia e concebeu, dando à luz um 5º filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-o Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Leia, Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-o Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e tornou fértil, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-o José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face.
Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: Está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava os restantes dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos nos canos, nas pias de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punham. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que eu vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos flactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no templo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Essa foi a leitura de Mateus 23. No dia de hoje nós lemos Salmos 15, Gênesis 29 e 30 e Mateus 23. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. E após essa oração, que você fique em meditação, que você possa pensar sobre a palavra e pensar sobre como aplicá-la na tua vida e como trazer essa verdade para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Eu posso sentir o teu poder, Pai, a tua unção. Eu posso sentir que o Senhor quer falar mais ao nosso coração, a partir agora da palavra, Jesus, e revelar aquilo que estava oculto aos nossos olhos. Senhor, venho te pedir que o Senhor acrescente a nossa fé, porque temos ouvido a palavra. Nos faz ficar firmados na tua palavra, Pai. Nos faz ficar firmados em Jesus, que é a rocha. Traz revelação a nós, Jesus, da tua palavra, do que temos pecado contra ti, de como temos procrastinado, Pai, o nosso relacionamento com o Senhor. Revela o que colocamos no seu lugar, Pai, na nossa vida. Se colocamos pessoas, se colocamos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Alinha as nossas vontades com as suas, Pai. A tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós perecemos porque não conhecemos a verdade, que não conhecemos as Escrituras. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, buscando esse conhecimento, Jesus, buscando a verdade da palavra. Vem nos ensinar, Espírito Santo, todas as coisas. Vem nos ajudar a entender, a praticar, a ouvir e obedecer, Pai. Senhor, e aqueles que foram colocados nos nossos caminhos, como esses que foram aqui mencionados, Pai, para impedir que chegássemos a Ti. Destrona essas pessoas, destrona os principados e as potestades. A Tua palavra diz que a nossa guerra não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades. Pai, então nós nos levantamos agora, Pai, corajosamente, para requerer, Pai, de novo, Jesus, que o Senhor nos aproxime do Senhor. Requerer, Jesus, clamar, pedir
Que todos esses principados e potestades, as pessoas que foram usadas, saiam da nossa vida agora em nome de Jesus. Tira do nosso caminho tudo que não é de Ti. Senhor, traz à nossa mente, Pai, essa palavra. Convence o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, que nós não estamos desapontados com o Senhor, Pai. Foram pessoas que foram usadas. Foram demônios que levaram as pessoas a fazerem isso, Pai. Para nos afastar de Ti, Pai. Para nos afastar da Tua presença, para nos afastar de entender, de aprender e de praticar a Tua palavra. Agora nós confessamos que nós fomos, Pai, enganados. E pedimos ao Senhor que se revele a nós. E pedimos ao Senhor, Pai, que nos traga coragem, força, ousadia para rompermos, Jesus, com tudo que nos aprisiona, longe do Senhor, rompermos com as cadeias, rompermos, Jesus, com o pensamento desse mundo, tudo que tem nos ensinado que nós não precisamos do Senhor, tudo que tem nos ensinado que nós podemos vencer sem o Senhor, seja destronado agora, Pai. A Tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pai, sozinhos nós não podemos, sozinhos nós não conseguimos. A Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Então vem sobre nós agora e nos ajuda, nos ensina, nos capacita, nos guia, Pai, segura a nossa mão, nos sustenta na Tua presença. E aqueles que ainda não chegaram até a Tua presença, Pai, aqueles que não Te conhecem, aonde esse vídeo chegar, onde essa voz chegar, a Tua palavra chegar, Pai, que haja transformação, que haja renovação de mente. Não se trata de mim, porque eu nada tenho, eu nada posso. Porque eu sou pecadora, Pai, eu sou falha, eu estou aqui aprendendo com os meus irmãos, eu estou aqui resistindo com os meus irmãos, Pai, à tentação de me afastar de Ti. Mas eu venho ministrar sobre a minha vida e sobre todos, Pai, que receberem essa palavra, que eles tenham coragem, ousadia de brigar, de lutar contra os pensamentos, Pai, que os fazem, Senhor, ser donos de si mesmo, ser suficientes para si mesmo, Pai. Só o Senhor é suficiente para nós. Senhor, que toda armadura, Pai, toda algema, toda barreira que está entre nós e o Senhor seja quebrada agora. Seja quebrado agora os pensamentos contrários à Tua palavra, os demônios, os principados, as potestades que estão contra a Tua palavra, contra aprendermos a Tua palavra, conhecermos Jesus, conhecermos a verdade, o caminho e a vida que é Jesus. Pai, tudo que tem nos levado para a morte física e espiritual seja banido da nossa vida agora em nome de Jesus, e que nós possamos, Pai, ser verdadeiros, sermos verdadeiros, não queremos, Senhor, nada para nós mesmos, que nada venha roubar a Tua glória. Toda honra, toda glória e todo poder sejam dados ao Senhor, Pai. Nós somos apenas instrumentos, Jesus, como uma caneta, Pai, na mão daquele que escreve. Pode a caneta ser mais abençoada do que quem escreve? Não, Pai, nós não somos nada, nós não somos nada sem Ti, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor que faz, é o Senhor que é o dono, é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que liberta, que cura e transforma. Pai, vem sobre nós agora e tira todo o eu de nós, Pai. Tira todo o eu, todo orgulho, toda vaidade, Pai. Que não passe por nós o orgulho e a vaidade. E que o Senhor, Pai, seja o único dono de tudo, Pai, de tudo. Que o céu, Senhor, traz o céu para a terra. Que os homens obedeçam na terra como o Senhor é obedecido no céu. Nos convence, Deus, do juízo, do pecado e da justiça. Nos faz nos arrepender dos pecados, confessar os pecados. Nos faz buscar o Senhor, Pai, o Teu reino, a Tua justiça. E não nos deixa mais agir na nossa justiça própria, Pai. Coloca tudo no lugar na nossa vida. Tudo que o Senhor conquistou para nós lá na cruz, Pai. Quando nós Te recebemos, quando nós Te confessarmos, quando nós verdadeiramente nos transformarmos, Pai. Seja verdade realizado na nossa vida. Nos faz acessar tudo que o Senhor já nos deu. A vida abundante que o Senhor já veio para nos dar. Quando nós estivermos na rocha, quando nós estivermos no Senhor, Pai, que nós possamos acessar tudo que o Senhor já fez para nós. Que saia agora toda a cadeia, que seja dissipado, Senhor, todas as amarras, Senhor, que seja destronado todos os reis, colocamos no lugar do único rei, do único dono da nossa vida. Que seja destronado tudo que veio para nos afastar do Senhor. Que haja libertação, cura, salvação, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos conhecer o Senhor, para, Senhor, sermos Teus filhos, aceitarmos o Senhor como nosso Pai. E termos o cuidado, Pai, estarmos aqui, chegarmos, como o Senhor menciona aqui na Tua palavra, que o Senhor quis nos colocar
como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Que nós possamos nos esconder na tua sombra, Pai, debaixo das tuas asas. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. Não nos deixa ficar longe do que o Senhor já escreveu pra gente, longe do que o Senhor já determinou para a nossa vida. Acha aqueles, Pai, que estão longe. Pai, alcança aqueles, Pai, que têm resistido à tua palavra. Alcança aqueles que estão enganados, acorrentados no pecado, enjaulados, Pai. Ai, Pai, que o Senhor quebre essas correntes, quebre as prisões, Pai. Que o Senhor quebre essas algemas e que nós possamos receber a liberdade que o Senhor nos deu. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que você possa ficar aí, ser alcançado por essa palavra. Que você possa trazer à sua memória agora tudo que te dá esperança. E trazer à sua memória tudo que te está acorrentando, te segurando para avançar, para romper, para conhecer Jesus. Tudo que está te impedindo. Que o Senhor traga a você agora, cada um, aquilo que está te separando de Jesus. Eu oro, que essa palavra te abençoe em nome de Jesus. Amém?